mais uma aula aí, mais um encontro para o estudo do nosso compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Hoje, no nosso segundo encontro, a gente vai estar estudando os pontos 18 até o 32. Ainda dentro da introdução do compêndio, né? Aí logo no próximo encontro online aqui, a gente já começa a entrar na profissão de fé. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só lembrando que é muito interessante vocês estarem lendo antes, né? Ler, se for preciso, anota alguma coisa que você não entendeu, sabe? Esse exercício de ler antes de assistir esse vídeo é muito interessante para que você grave algumas informações importantes, tá? E depois a gente vem aqui complementando, dando alguns toques aqui, né? Exatamente para poder dar uma complementada no que o compêndio ele traz. Uma coisa também, os vídeos eles estão sendo postados semanalmente e vai sair do ar. Então, assim, qualquer dúvida que você tiver e quiser colocar, coloca no comentário do vídeo, porque o grupo que a gente tem, ele não é um grupo para ficar, né? A gente não consegue nem fazer comentários ali, né? Só o administrador mesmo que posta ali as coisas, as informações, né? Necessárias aqui para a gente estar tocando esse projeto. Então a gente pode usar essa estrutura dos comentários ali, não é, para estar fazendo isso. E aí a gente pode responder no próximo vídeo, né? E se for algo mais interessante, mais que a gente possa gastar um tempo a mais, aí a gente leva para o nosso encontro presencial. Então vamos dar início? Hoje, o ponto 18, a gente vai começar por ele, já está no subtópico da Sagrada Escritura. Então, vamos lá. Por que a Sagrada Escritura ensina a verdade? Porque o próprio Deus é o autor da Sagrada Escritura. Por isso, se diz que ela é inspirada e ensina sem erro as verdades que são necessárias à nossa salvação. Com efeito, o Espírito Santo inspirou os autores humanos, que escreveram o que ele quis nos ensinar. A fé cristã, todavia, não é uma religião do livro, mas da palavra de Deus, que não é uma palavra escrita e muda, mas o Verbo encarnado e vivo. São Bernardo de Claraval. Você tem dois pontos aqui importantes nisso daí, né? O primeiro é quando diz que Deus é o autor da Sagrada Escritura, sabe? Não é uma coisa tipo espiritismo, né? Como é que é? Psicografia. Que vem, aí a pessoa não sabe nem o que ela está escrevendo, e ela. Não é assim. Né? É uma inspiração divina que traz uma verdade. Né? É absoluta, uma verdade que como é que se diz? Incontestável. Incontestável. Não é? Então, assim, tem que se levar em conta que o que? A Bíblia tem vários autores, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então você precisa sempre levar em conta a cultura daquela época, não é? As próprias experiências pessoais daquele autor. Não é? Então tudo que ela vai transmitir, ela passa por isso. Não é? A inspiração divina, ela não anula o próprio... A liberdade, né, de cada autor. Então você vai ter escritos que são mais poéticos, você vai ter escritos que são mais incisivos, você vai ter livros que são praticamente orações, né? Jeremias, por exemplo, não é um livro repleto de orações, entendeu? E você tem livros que vai contar, né, a história do povo mesmo, e aí vai, não é, passando ali como se fosse um historiador, né, relatando tudo, enfim. Você tem diversos tipos de escrita e em diversos tempos diferentes, em diversas realidades diferentes que o povo de Deus estava. Então, assim, o próprio Deus é o autor dessa escritura, mas ela tem vários autores
que foram inspirados por Deus. Deus se utiliza da liberdade, da inteligência de cada um dos autores, inspirando a mensagem que ele deseja transmitir, que é a sua própria palavra. Então, a Bíblia é a palavra de Deus nesse sentido. O próprio Deus pode ser considerado como o grande autor de toda a Sagrada Escritura. Mas é interessante um segundo ponto nessa questão 18, quando diz que a religião cristã não é a religião do livro, mas da palavra de Deus. Qual a diferença da gente falar religião do livro e religião da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus ela não se resume àquela letra, àquele texto. Muitas vezes, quando fala palavra de Deus, a A gente gente já pensa remete direto na logo Bíblia, né? na Bíblia. Mas não somente. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, que é o Verbo eterno. O verbo é a palavra. Em algumas traduções até, no prólogo de São João, do Evangelho de São João, não se traduz o verbo se fez carne, mas a palavra se fez carne. Então, o cristianismo é a religião de Jesus Cristo, que é a palavra do Pai, que é a palavra eterna de Deus. Então, é interessante, porque a Sagrada Escritura, como a gente está estudando, é uma das expressões da revelação desta palavra, que é Jesus Cristo. A gente até queria recomendar, tem esses livros aqui, ó, do professor Felipe Aquino, é uma trilogia. Chama até Escola da Fé. Chama Escola da Fé. E aí tem, ó, um volume sobre Sagrada Tradição, um sobre Sagrada Escritura e um sobre o Sagrado Magistério, que é aquele tripé que a gente está estudando como o tripé da revelação divina. Então, nesse sentido, a gente tem que ter muito claro que o cristianismo nunca foi uma religião que extrai o seu conteúdo simplesmente do livro, da letra, do texto, apesar de que a Sagrada Escritura é um tesouro inestimável, porque é a própria palavra de Deus, é a boca de Deus a nos falar. Mas a nossa fé, ela gira em torno de uma pessoa, que é a própria palavra divina. Ok? Então, ponto 19. Como ler a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda do Espírito Santo e sob a guia do magistério da Igreja, segundo 3 critérios. Primeiro, atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Segundo, leitura da Escritura na tradição viva da Igreja. Terceiro, respeito à analogia da fé, ou seja, a coesão das verdades da fé entre si. Então, tem várias partes aí, né? O primeiro e o terceiro ponto que ele fala aí, basicamente a gente consegue resumir, né, esse ponto em eu não posso ler um trecho isolado da Bíblia e tentar compreender aquilo. Porque, como a gente explicou, ela foi inspirada por Deus ao longo da história por diversos autores diferentes. Então você pode pegar um trecho que, numa leitura rasa, pode parecer contraditório com outro trecho. Entende? Então você acaba entrando em conflito e não compreendendo o que está acontecendo. Ou então aquilo de pegar um texto completamente solto, um versículo, um capítulo no meio do livro solto e usar aquilo, tentar absorver alguma coisa só daqueles 2, 3 versículos que você abriu e leu, ou que você viu postado em algum lugar, ou que alguém te mandou, ou que alguém leu para você para tentar contestar alguma coisa da sua fé. A pessoa, não, mas tá aqui na Bíblia, e aí vai lá e lê aqueles 2, 3 versículos soltos ali. Fora de contexto. Sabe? Isso é um erro muito grande, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem que ser entendida dentro do seu conjunto total. Então, a gente vai dar um exemplo do que a gente está falando aqui, só para ilustrar. Se vocês pegarem o livro do Gênesis, por exemplo, tem toda uma linguagem própria, e observarem os 2 primeiros capítulos, em Gênesis 1 você tem um relato da criação.
de uma determinada forma. Em Que Gênesis traz 2, uma ordem, né? traz uma ordem, aquele primeiro dia, Primeiro, Deus criou, Deus fez isso, Deus fez fez isso, fez isso. aquilo, segundo dia, terceiro dia, até é a leitura ali na primeira leitura da Vigília Pascal, que é a criação de tudo. No capítulo seguinte, Gênesis 2, ele já apresenta a criação de uma outra maneira, de uma outra forma, onde Deus cria o homem, modelando do barro. Com certeza vocês também já tiveram acesso a essa, É um segundo relato da essa criação, passagem. mas que se você for pegar a ordem cronológica dos fatos, ela está em Está em contradição. contradição com o capítulo anterior. E aí você fala, nossa, mas foi. No mesmo livro, né? O capítulo 1 narra de um jeito, o capítulo 2 narra de outro. Como é que é? Como é que foi? Como é que eu interpreto? Aí a gente vai pro Tem nos ponto 2. evangelhos, lembra? Uma coisa que eu fiquei muito confuso, que a gente teve que estudar pra caramba. A questão de Jesus, depois que ele é apresentado no templo. No evangelho que narra a apresentação do templo, não lembro qual que era, fala, e logo depois eles desceram para Nazaré. Só que logo depois da apresentação do templo, ainda teve o sonho, teve a volta, teve o Egito, um exílio gigantesco que ficou para lá, entendeu? Então, como que entra aqui? Se depois da apresentação eles voltaram para Nazaré, mas José não teve um sonho e eles não fugiram para o Egito e lá não ficaram por anos? Ou seja, você precisa ler um evangelho em complemento do outro para você conseguir compreender exatamente o que aconteceu na história. E aí entra o ponto 2. Como que você faz isso? Baseado, auxiliado no magistério, na tradição viva. Se a gente se arrisca muitas das vezes a querer entender a Sagrada Escritura sozinho, como a gente comentava lá no nosso primeiro encontro, é muito arriscado, porque assim, quase sempre a gente vai errar, a gente não vai ser preciso. Sendo que a tradição e o magistério nos oferecem a interpretação correta. Por exemplo, nesse caso de Gênesis 1 e 2, a gente tem uma riquíssima tradição da igreja explicando todas essas questões. Até nos últimos tempos, São João Paulo II, com a teologia do corpo, que esmiuçou, assim, quase que versículo por versículo, desses textos de Gênesis 1 e 2. E é uma beleza, assim, indescritível, que a gente fica pensando, nossa, quem sou eu para conseguir fazer essa concatenação assim de ideias e chegar nessa maravilha. Então é a luz do Espírito Santo mesmo que vai guiando a igreja e que a gente precisa beber, a gente precisa ler a Sagrada Escritura sempre apoiado, não só no nosso pensamento, não só fazendo a leitura meditada, que é útil também, mas se apoiando Aqui. aqui na tradição, no magistério, nos santos padres, nos papas, em todo esse auxílio que nós temos para fazer uma interpretação coesa da Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura, ela não se contradiz, ela é uma palavra só, é a palavra de Deus. Então, muitas das vezes vai ser dificultoso esse caminho de entendimento da Sagrada Escritura, a gente precisa desses apoios, onde pisar com segurança, para não cometer erros de interpretação, e, enfim, se confundir com a leitura da Sagrada Escritura. Ai, caiu aqui, ó. O microfone. Vamos adiante, então. Ponto 20. O que é o cânone das Escrituras? O cânone das Escrituras é a lista completa dos escritos sagrados que a tradição apostólica fez a Igreja discernir. Esse cânone compreende 46 escritos do Antigo Testamento e 27 do Novo. Então vamos lá. Primeira coisa aqui é a gente dividir, não é? Não sei se todo mundo tem essa clareza de Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento é aquilo que vem antes de Jesus e foi escrito, são escritos próprios do povo judeu, o povo de Israel, não é? Aí começa lá uns 2000 anos antes de Jesus, quase, entendeu? Até ali pertinho, até 200 e pouco, 300 e pouco antes de Jesus, não é? E logo no ano 40, as primeiras cartas de São Paulo são escritas ali nos anos 40, 40 e poucos, entendeu? Para frente a gente tem
o Novo Testamento, que começa com as cartas de São Paulo, aí depois são escritos os evangelhos e chega até o Apocalipse, que foi de fato o último livro da Bíblia, o último que foi escrito também na história. Tá? E aí a gente tem o cânon da Bíblia. O cânon é o quê? Aqueles livros que são canônicos, aqueles livros que são oficiais. Não é? São quantos livros? A gente não anotou aqui. É 46 do Antigo e 27 do Novo. O cânon, gente, essa lista, o que significa um livro estar presente no cânon, nessa lista? Significa que a tradição e o magistério os consideraram divinamente inspirados. Por quê? É aquilo que a gente explicou lá na primeira, né? Deus inspira e o homem escreve. Mas o homem não pode errar escrevendo? Pode errar, tanto que a gente tem um monte de livros que são chamados apócrifos. Esses livros apócrifos foram livros que foram escritos no mesmo período que esses, pelo mesmo povo, ou seja, pessoas que estavam ali, algumas pessoas que podem até ter convivido com Jesus, convivido com os apóstolos, que resolveram escrever também, fazer o seu relato do evangelho ou de outros pontos, não é? Porém, erraram em algum ponto. Ou não foram totalmente inspirados por Deus e trazem algumas verdades exatamente por um mérito humano, ou porque foram inspirados por Deus, mas não conseguiram transmitir isso de forma perfeita. Não é? Então são os livros apócrifos. Trazem alguma verdade, mas não pode ser considerado infalível, como os livros canônicos. Não é? Quem define isso é o magistério da igreja. Não é? No quarto século ali, pelo menos. Houve vários concílios até conseguir realmente bater o martelo. Esse é o cânon, né? Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Foi todo um processo que aconteceu, né, gente? Não é do dia para a noite que a igreja foi e definiu. Foi todo um processo e de muita oração, de muito discernimento, mas o magistério é aquele capaz de ter essa graça própria para fazer esse discernimento, porque tem a assistência do Espírito Santo. Porque, por exemplo, no tempo ali dos apóstolos e um pouco depois, o próprio povo de Israel, os judeus, eles já tinham um conflito, não na questão dos próprios livros canônicos dele, ou seja, a Bíblia deles lá, o Antigo Testamento, não é? Você tinha Tinha a Torá, tinha o Talmud. E você tinha lá o livro dos 70 lá, não é? Que tinha 7 livros a mais do que os outros, entendeu? E acabou que a igreja, ela interpretou que esse conjunto maior de escrituras do Antigo Testamento era oficial. Por quê? Porque era usado pelos apóstolos. A gente tem várias referências, não é, nos escritos dos apóstolos que, né, fazem referência ao que está contido nesses 7 livros. Então, com 70. Isso aí, 70. Não, nesses 7 que divergem, né? Uhum. Então, com isso a igreja ela adotou esse comum. Não é? Não foi assim da noite para o dia, não é? Como a gente falou, lá no século IV, 300 e poucos, é que ela foi realmente bater o martelo. E aí, por isso, se você vê, os protestantes, por exemplo, a Bíblia deles não tem menos livro do que a católica, porque eles têm essa mesma compreensão que alguns judeus lá tinham, que esses 7 livros que foram escritos, eles não correspondem a algumas características que um grupo lá de judeus definiu, enfim, e eles não aceitam esses livros, entendeu? Então isso também é até perigoso, né? Porque às vezes a gente vai pegar para ler uma Bíblia, para estudar uma Bíblia, e tá com uma Bíblia lá que tá capenga, que tá faltando livro, entendeu? Porque é uma versão protestante. E nesse contexto, um papel muito importante de São Jerônimo, né? Que foi quem traduziu a escritura, que estava em línguas diferentes, foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E já tinham algumas traduções em latim. Porque você pensa como é que é difícil. Por exemplo, eu estava lendo, até poucos anos atrás, até o século XIX, por exemplo, você não tinha os livros mais antigos, as cópias mais antigas do Antigo Testamento eram da Idade Média. Porque aquelas cópias originais de lá, elas vão se perdendo, né? A qualidade do papel, você não consegue preservar, não é? Isso por muito, muito tempo. E aí eles foram achar numa gruta escondida, não é? Lá
lá no lado da Terra Santa, em 1930 e trinta e poucos, alguns manuscritos dali, dos primeiros séculos, entendeu? E aí eles foram comparar com os escritos mais antigos que tinham e batia, coisa assim de 10 séculos para frente, não é? E estava perfeito, sabe? E aí São Jerônimo ele faz todo esse trabalho, imagina o trabalho que ele teve de traduzir toda a escritura para o latim, que era a língua comum, né, da sua época. E aí, por esse motivo, essa tradução de São Jerônimo foi chamada de Vulgata. Ou seja, de vulgar no sentido de comum, que era a língua mais difundida naquela época. E essa tradução ela foi base para diversas outras traduções, atualizações, né? As próprias leituras que a gente usa na missa, o lecionário, não é? Ele é baseado na Vulgata, nesse Vulgata. trabalho de São Jerônimo lá do século IV. Então vamos adiante. Ponto 21. Que importância tem o Antigo Testamento para os cristãos? Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. Todos os seus escritos são divinamente inspirados e conservam um valor permanente. Eles dão testemunho da divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Foram escritos, sobretudo, para preparar o advento de Cristo, Salvador do universo. Ou seja, o Antigo Testamento ele foi escrito em preparação do povo de Deus para a vinda de Jesus. Na verdade, ele narra essa pedagogia de Deus. Aquilo que a gente falava, né, que a revelação foi um processo, que Deus foi aos poucos se revelando, não foi tudo de uma vez. E o Antigo Testamento é como um testemunho escrito desse processo, que o povo foi lá, escolhido, separado, educado por Deus e passou por diversas situações, e teve os profetas, e teve os reis, os juízes. Enfim, o Antigo Testamento é esse testemunho de uma pedagogia divina que foi conduzindo o seu povo até a vinda de Cristo. E assim, a leitura da Bíblia, aqui a gente não está falando de estudo, de você tentar desenvolver doutrina a partir da leitura da Bíblia. Isso não é legal, não é recomendável para nós. Tá? Deixa isso para os teólogos que fazem isso a serviço do magistério da igreja. Tá? Mas a leitura da Bíblia, como uma forma de meditação, como uma forma de conversa com Deus, não a lectio divina, a leitura orante da palavra, ou seja, você ler e você orar em cima daquilo que você leu, é muito interessante, como um exercício diário mesmo, de você pegar a palavra de Deus, de você pegar a Sagrada Escritura e de você ler, meditar. Só que o Antigo Testamento, ele tem a gente tem que ter esse cuidado, não é? Porque ele precisa ser lido sempre em perspectiva do novo, nessa realidade de, isso daqui é para um povo que estava sendo preparado para a revelação maior, para a revelação definitiva, né? Então, falta coisas ali. E muita coisa foi mudada, muita coisa foi abolida. Por exemplo, os sacrifícios de animais. Não tem mais, porque Jesus Cristo veio, se ofereceu em sacrifício e foi o sacrifício definitivo. Eu não preciso mais oferecer um sacrifício em expiação. Mas você vai ter um monte de passagens onde Deus manda sacrificar, né? E você pode ficar um pouco confuso se você for ler essas coisas, né? Por exemplo, dá outro exemplo aí, a questão do divórcio, que Jesus ele revoga, né? A questão do divórcio. Não, o que Deus uniu, o homem não separa, não é? Lá no Sermão da Montanha ele faz várias. Como se ele elevasse, né, todo aquela aquela lei imperfeita aquela ele lei leva para perfeita. rudimentar, digamos assim, né, que eles experimentavam, vivenciavam, aquela lei preparatória para uma lei perfeita, né, para uma lei perfeita. Então, assim, Jesus ele eleva a lei divina, a lei que o povo deveria seguir, porque a gente vê isso muitas vezes no Evangelho. Por exemplo, quando ele ordena amar os inimigos, é algo assim que é uma virada do avesso. Quando ele ordena perdoar 70 vezes 7,
é outra guinada. São coisas que, Dar a digamos outra assim, dar face. a outra face. Enfim, N passagens você tem esses exemplos. Jesus aperfeiçoando, levando ao seu cume essa lei que ele deixará para nós cristãos, que é uma lei realmente muito elevada, que é uma exigência, digamos assim, muito elevada, mas que, em contrapartida, nós temos a graça de conseguir vivê-la, que o povo do Antigo Testamento não tinha em plenitude essa graça, né? Então, através de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, o Espírito Santo nos foi concedido. Então, a gente tem a graça necessária para conseguir obedecer à nova lei. A lei perfeita da nova aliança, em Jesus Cristo. Então, assim, o Antigo Testamento ele tem o seu valor, ele é venerado por nós como palavra de Deus, mas a gente precisa ter esse cuidado de ler sempre o Antigo Testamento como tendo essa consciência de que ele era uma narrativa ali de uma preparação pedagógica de Deus para a chegada da revelação definitiva, ok? Ponto 22. Que importância tem o Novo Testamento para os cristãos? O Novo Testamento, cujo objeto central é Jesus Cristo, confia-nos a verdade definitiva da revelação divina. Nele, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, por serem o principal testemunho sobre a vida e a doutrina de Jesus, constituem o coração de todas as Escrituras e ocupam um lugar único na igreja. O Novo Testamento ele é composto de os 4 relatos do Evangelho, relato dos Atos dos Apóstolos, algumas cartas, ou seja, carta mesmo, né, que os apóstolos eles não tinham a intenção de escrever um livro, mas era uma carta, porque, né, para você se comunicar naquela época por escrito, né, escrevia uma carta. São Paulo, que viajava muito, ele ia lá, ele conhecia uma comunidade, depois ele saía, então ele queria se comunicar com aquela comunidade, para ele não precisar fazer aquela viagem de novo, porque ele estava em uma missão, em um outro lugar, ele escrevia uma carta para essa comunidade. Essas cartas foram guardadas e se tornaram livros também do Antigo Testamento. Então você tem do Novo Testamento, perdão. Então você tem muitas cartas de São Paulo, você tem algumas cartas, por exemplo, aos Hebreus, que não se sabe quem é o autor, exatamente, né? Mas a igreja interpreta aquilo dali e entende que é infalível. Então, mesmo nem sabendo quem escreveu, né, a igreja ela declara aquilo dali como Hebreus é um negócio infalível. Fora do normal mesmo. É de uma profundidade assim absurda. Você tem carta de São Pedro, carta de São João, você tem carta de Judas? São Judas tem. Tem carta de Judas. Tito. Hã? Não, é São Não, Paulo Tito é São Paulo, é Tá Tito. É ele certo. que escreve. São Judas. Acho que é isso, São João Enfim, e São Pedro. E você tem o livro São de Tiago. São Tiago. E São você tem o Tiago. livro de Apocalipse, né? Que é uma visão que São João tem lá, quando ele já está no seu exílio, né? E ele bota esse relato também. Isso forma um conjunto do Novo Testamento, que é assim, o Novo Testamento ele é a parte principal da Bíblia para nós, não E é? especialmente os Santos Evangelhos, Aí né? os evangelhos eles têm um lugar especial dentro do Novo Testamento. Eles são realmente assim o coração da Escritura, porque nos Evangelhos, assim, a gente tem um tesouro inestimável, porque a gente tem a revelação definitiva, que é Jesus Cristo, contada nas suas palavras. Quais são as palavras que o próprio Deus encarnado proferiu na terra? Nós temos as suas ações, nós temos o seu jeito de ser, enfim, é algo assim que realmente a gente tentar imaginar a igreja sem os evangelhos, se não existisse, imagina, poderia existir igreja, poderia, mas é algo muito estranho, porque através dos evangelhos é que a gente aqui, em 2000 anos depois, consegue, de uma maneira muito viva, porque a palavra de Deus tem também essa graça, né, de ser uma palavra viva, entrar em contato com Jesus, tal qual ele é. Então, é muito interessante, assim, o nosso coração se enche de gratidão, né?
pelos primeiros cristãos que se sentiram motivados a escrever, a colocar ali realmente a vida de Cristo, com todo o capricho, com todo o carinho que eu imagino que eles tiveram ao escrever, né, da forma mais perfeita possível, mais fiel possível ao que aconteceu realmente. E é impressionante como que os evangelhos eles são realmente diferenciados, assim, de todo o restante da Sagrada Escritura, tanto que até na liturgia a gente percebe uma reverência diferenciada. A gente se coloca de pé e a gente Padre incensa o incensa o evangelho. evangelho, Nas missas solenes né? você tem um livro próprio só para O o evangelho, que o evangeliário evangeliário faz uma procissão com o evangelho, já tá rolando as leituras, já tá tudo, para tudo, faz uma troca o livro procissão. só para poder ler o evangelho. Então tem a procissão, a proclamação solene, de pé, muitas vezes cantada, não é? E se diz também palavra da salvação. O evangelho é realmente palavra de salvação. O evangelho nos salva. Quanto mais a gente entra em contato com Jesus, ali retratado nos evangelhos, a gente vai recebendo essa salvação. Porque a gente, de fato, bebe na fonte. A gente, 2000 anos para frente, está em contato com aquela primitiva comunidade que testemunhou. E é muito bonito eu me lembro assim, quando eu era até criança, sempre me chamou atenção no Evangelho de São João, ele finaliza o Evangelho falando assim, que seria, nem se colocassem todos os livros do mundo, seria suficiente para relatar tudo que a gente viveu, né? Tudo que ele fez e tal. E eu ficava encantada com essas palavras, porque imagina, aqueles apóstolos, aquelas pessoas da primitiva comunidade que estiveram, assim, sabe, lado a lado com Jesus, partilhando a vida com Jesus, gastaram o seu tempo para que nós tivéssemos acesso a isso. Eles não guardaram para eles. Eles quiseram partilhar. Então é muito bonito, assim, a gente sente uma alegria, né? Ponto 23. Que unidade existe entre Antigo e Novo Testamento? A Escritura é una, porquanto única é a palavra de Deus. Único o desígnio salvífico de Deus. Única a inspiração divina de ambos os testamentos. O Antigo Testamento prepara o Novo, e o Novo dá cumprimento ao Antigo. Os dois se iluminam mutuamente. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é ponto-chave. Vocês têm que grifar essa última frase aí do ponto 23. Essas últimas frases. O Antigo Testamento prepara o Novo e o Novo dá cumprimento ao Antigo. É assim que a Sagrada Escritura funciona. Eu vou dar um exemplo aqui, só a nível de exemplo. Esse livro aqui eu ainda nem li ele todo, tá? Chamado Jesus, como é que é o nome? Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia? Acho que é isso. Eu já acompanhei uma palestra do autor e eu fiquei muito encantada. E aí comprei esse livro, tô ainda nem no meio ainda. Mas é um exemplo. Por exemplo, ele aborda como que o mistério do sacramento da Eucaristia, que Jesus institui na última ceia, já estava completamente anunciado, prefigurado, enfim, no Antigo Testamento. Lá na primeira aliança, lá na Páscoa dos judeus, como que isso já estava, como que oculto ali, sabe, em figura, em sombra. E quando Jesus vem e institui, aquilo vem à tona. Porque os Aquilo se apóstolos, cumpre, realmente. eles precisariam entender o que Jesus estava falando. Porque mesmo falando às claras, muita gente não entende, até hoje não entende, né? Jesus ele fala, meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Aí lá na última ceia ele, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E muita gente ainda não entende, né? Vai olhar as igrejas protestantes, que eles não aceitam a realidade da Eucaristia, né? A transubstanciação, a presença real de Jesus, e de fato aquilo é o corpo e o sangue. Né? Então, para que o povo pudesse compreender que de fato ele se daria através do pão e do vinho, que se tornaria o seu corpo e o seu sangue, ele faz toda uma preparação de séculos para que aquilo na cultura
do judeu pudesse fazer sentido. E é muito interessante, agora eu lembrei uma coisa aqui, que o próprio Jesus retoma isso. Por exemplo, quando no deserto Deus manda o maná, que era o alimento que descia do céu e alimentava o povo na caminhada. Quando Jesus está lá em João 6, o relato, o relato eucarístico, assim, que ele fala da Eucaristia, Jesus mesmo retoma essa figura do Antigo Testamento. E ele fala: os vossos pais comeram maná do deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo descido do céu. Então, é Jesus mesmo fazendo isso, revelando as prefigurações do Antigo Testamento, sendo cumpridas por ele no Novo, na plenitude dos tempos. Por exemplo, outra ocasião que Jesus se refere, quando ele fala assim: quando o Filho do Homem for levantado, né? Quando eu for levantado da Assim terra, como Moisés levantou a serpente, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos todos a a mim. mim. Ele está se referindo àquela passagem, quando o povo estava no deserto, sendo picado por serpentes mortais, né, de veneno mortal, e Deus ordenou que o Moisés fizesse uma serpente de bronze, né, E colocasse que ela ninguém num... entendia nada, porque fazer imagem era um pecado gravíssimo, idolatria. Você fazer imagem de uma serpente, que é o símbolo do mal, é o símbolo do pecado, é o Era símbolo estranho, de. né? E ainda você colocar lá, e todo mundo que olhasse para aquela serpente Ficaria ficaria curado? curado, não dá para Que você ideia, entender né? nada só lendo aquilo. Agora, quando você vai ver Jesus, que é a salvação do mundo e que assumiu sobre si os nossos pecados, ou seja, ele se fez pecado, né? Ele assumiu sobre ele todos os pecados e foi levantado da cruz. E todo que olha para o crucifixo, não é? E ali ele compreende que foi um gesto de amor de Deus, não é? Você é curado do seu pecado, você recebe essa salvação que foi dada por Jesus. E sempre assim. No Antigo Testamento, uma figura imperfeita. Por exemplo, as pessoas estavam sendo picadas por serpentes e perdendo essa vida. No Novo Testamento, o cumprimento perfeito. Por exemplo, se você olha para o crucificado, aquele que foi levantado na cruz, você recebe a cura mais profunda, que é a cura do pecado, que é a cura da morte eterna no inferno. Então, isso é belíssimo. Todo o Antigo E Deus ele pensa Testamento nos detalhes, né? Por prepara o exemplo, novo. a festa da Páscoa. Antes da festa da Páscoa, que era no sábado, não é? Você tinha a imolação do cordeiro, não é? Era um rito para quê? Para que tivesse o perdão dos pecados. Então, se pegava e se imolava um cordeiro. Por isso que João vai chamar Jesus de o Cordeiro de Deus. Porque exatamente no dia antes da Páscoa, que foi a sexta-feira antes da Páscoa, Jesus ele foi crucificado. Até nisso, nesses detalhes, o dia que se imolava o cordeiro para a remissão do pecado do povo judeu foi o dia que o verdadeiro Cordeiro de Deus foi imolado na cruz. Há pouco tempo teve na Santa Missa a leitura do que Deus pede a Abraão seu filho, Isaac, o sacrifício de Isaac. E chega no último momento, Deus fala: não precisa sacrificar, que eu sei que você crê, que você me obedece mesmo. E aí vamos para o Novo Testamento. É Deus Pai que envia o seu filho e que dessa vez não poupa o seu próprio filho. Deus vai até o fim, né? Dá o seu filho em sacrifício expiatório pelo pecado. Então, é muito belo, assim, se a gente fosse ficar aqui falando, a gente ia ficar a noite inteira falando sobre as figuras que estão presentes no Antigo Testamento sendo cumpridas perfeitamente no Novo. Então, é belíssimo, porque aí você começa a ler o Antigo já vislumbrando o Novo. As santas mulheres do Antigo Testamento que prefiguram a Virgem Maria, e aí quando a gente vai à missa, nesses dias festivos, a gente consegue ver a igreja colocando essas leituras do Antigo Testamento, fazendo esse link com o mistério cumprido do Novo Testamento. É belíssimo, é algo assim realmente maravilhoso. Ponto 24. Que função tem a Sagrada Escritura na vida da igreja? A Sagrada Escritura dá suporte e vigor à vida da igreja. É para seus filhos firmeza da fé, alimento e fonte de vida espiritual. É a alma da teologia e da pregação pastoral. Diz o salmista: ela é a lâmpada para meus passos e luz no meu caminho.
A igreja exorta, por isso, a frequente leitura da Sagrada Escritura, porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. São Jerônimo. Bom, isso aí é algo bem manifestado. A Sagrada Escritura é a base da teologia. Por quê? Porque nós temos uma fonte precisa. Né? Infalível da palavra de Deus, do que Deus se revelou. Então, ela é a base da teologia, do estudo de Deus mesmo e da pregação. Toda pregação, ela se baseia, tanto que, assim, no catecismo, você tem, se eu não me engano, eu estava estudando hoje, mais de 4.000 citações da Escritura no catecismo. Porque toda doutrina, toda pregação do evangelho, da Boa Nova, da verdade, tem que se basear na Escritura. É a nossa fonte. O grande teólogo Scott Hahn, que eu recomendo muito que vocês conheçam os livros dele, ele é um ex-pastor protestante que se converteu já há muitos anos e ele é PhD em Sagrada Escritura. E ele fala nos livros dele que realmente nós católicos, ele agora também católico, né, já há muitos anos, precisamos dessa familiaridade com a Sagrada Escritura. Exatamente para a gente não ser levado por, sabe, qualquer um que chegue, né, jogando ali na sua cara 3 versículos soltos e você não sabe aonde que está aquilo, o que ele está falando, e começa a se perguntar, se questionar a sua própria fé, porque você está perdido. Você não tem familiaridade com a Sagrada Escritura. Você nem sabe a que ele está se referindo exatamente, a que ponto da história ele está, né? O que ele está falando. Então, muitas vezes vem esses embates, especialmente com os irmãos protestantes, muitas vezes, ou os próprios testemunhos de Jeová, às vezes bate na sua casa e vai te dizer um versículo lá que você está perdido, você nem sabe, né, do que ele está falando, qual é o contexto. Então, a gente precisa realmente se atentar a essa leitura, que seja a leitura do Evangelho do dia, para começar, é maravilhoso. Muitas vezes você vai ter comentários, você vai ter homilias, né? Hoje e Deus na ele internet, fala conosco através da Bíblia, né? Ele fala conosco. Então, assim, se eu estou em estado de graça, se eu estou comungando, se eu tenho vida de oração, a minha leitura da Bíblia ela pode ser muito frutuosa. A leitura diária, a meditação. Porque ali é um instrumento ordinário onde Deus ele fala realmente com a gente, né? Ele nos instrui, ele nos anima, ele nos eleva, forma, ele né? nos forma. Ele nos forma. Muitas vezes a gente fica assim, Deus não fala comigo. Mas, cara, na Sagrada Escritura, no Evangelho, você tem o próprio Deus que fala com você. Fala mesmo, né? Não é coisa da sua cabeça, ele fala mesmo. Então, a gente precisa ter mais esse hábito da leitura, da familiaridade com a Sagrada Escritura. Então, a gente parte agora para o capítulo 3º, que é a resposta do homem a Deus. Eu creio. Esse vai ser o tema. Ponto 25. Como responde o homem a Deus que se revela? Até aqui a gente viu isso, né? Deus se revelando. Aí o homem responde, né? Como que responde? O homem, sustentado pela graça divina, responde a Deus com a obediência da fé. Grifem esse termo, obediência da fé. Que é confiar plenamente em Deus e acolher a sua verdade, porquanto garantida por ele, que é a própria verdade. Então, aqui nós vemos de que modo a gente responde ao Deus que se revela. Porque Deus se revela, mas o homem, ele tem a liberdade. Ele tem a sua liberdade. Que muitas vezes ele pode querer não responder positivamente à revelação. E como que a gente responde? Obediência da fé. Não é só uma questão de saber ou uma questão de acreditar. É uma questão de você confiar, não é? A partir do momento em que eu recebo um anúncio, eu recebo essa revelação divina, eu tomo posse disso para mim e eu caminho nessa verdade.
não é? Exatamente porque eu confio que ali está o meu caminho de salvação. Não adianta nada eu saber e eu não querer caminhar. Eu saber, mas eu discordar, entende? Isso não é ter fé, não é? Pelo Eu menos não. obedeço, eu me submeto, né? Obediência tem a ver com isso, né? Eu abaixo minha cabeça diante daquilo e creio, e realmente dou o meu assentimento, né? E aí a gente vai exemplificar o que o André está falando no ponto 26, na questão 26. Quais são na Sagrada Escritura as principais testemunhas de obediência da fé? Um exemplo, os principais exemplos de obediência da fé. Há muitas testemunhas, em particular duas. Abraão, que posto à prova, creu em Deus e sempre obedeceu a seu chamado, tornando-se pai de todos os crentes, e a Virgem Maria, que realizou do modo mais perfeito, durante toda a sua vida, a obediência da fé. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, aqui o Catecismo nos apresenta dois exemplos, um do Antigo e um do Novo Testamento. E assim também o grau de perfeição. Abraão é o nosso pai da fé, é considerado o pai da fé. Dele brota todo o povo judeu que veio Jesus e que, não é, nós recebemos como herança, não é? Essa fé do Antigo Testamento, que é a fé que nasce com Abraão mesmo. De alguma maneira, a gente é filho de Abraão. Sim, a gente é herdeiro dessa promessa feita por primeiro a Abraão, que Deus elegeu, que Deus separou e chamou. E, de certa forma, desafiou. Porque quando Deus se apresenta a Abraão, ele sequer diz quem ele é. Ele, assim, se garante pela sua própria palavra. E ele convida Abraão a deixar a sua terra e a obedecê-lo. E obedecer o que ele vai mandar, sem nem dizer muito bem o que é. E Abraão, por ser o pai da fé, ele crê, ele obedece, mesmo sem entender. Isso é interessante. Mesmo sem entender, sem ver lá na frente o que ia acontecer, ele obedece. Essa é a obediência da fé. E a partir daí Deus age e Deus cumpre. E Deus cumpre as suas promessas. Porque ele é a verdade. E aí no Novo Testamento a gente tem a Virgem Maria, óbvio, né? Que é aquela que de modo perfeito é considerada a mãe da fé. Porque ela também obedeceu, sem entender completamente, porque quando o anjo anuncia o desígnio de Deus, ela ainda até pergunta como isso vai se dar, e ela assente, ela obedece, ela abaixa sua cabeça. Eis aqui a serva do Eis Senhor. aqui a serva do Senhor. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para ouvir e servir. Então ela é o exemplo e o modelo perfeito da fé. Assim como ela se mantém de pé aos pés da cruz. Muitos teólogos, estudiosos falam que no Sábado Santo, quando Jesus estava na sepultura, ainda não tinha ressuscitado, a única lâmpada acesa da fé era o coração da Virgem Maria. Ela foi a única que, de fato, não perdeu a sua fé, sabe? Ela se manteve. Ela manteve aquela chama acesa, mesmo sem entender plenamente, mesmo sem compreender. Ela é um modelo perfeitíssimo, realmente, de fé e de obediência. Aí a gente parte para o ponto 27. Na prática, o que significa para o homem crer em Deus? Significa aderir ao próprio Deus, confiando nele e dando assentimento a todas as verdades por ele reveladas. Porque Deus é a verdade. Significa crer num só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Assentir a fé, assentir a verdade, tem muito a ver com a questão da humildade. Tanto que a Virgem Maria, ela é, né, a maior criatura em fé, exatamente por ela ser a maior criatura em humildade. Não é? Porque é o você se submeter totalmente a essa verdade. Diferente, por exemplo,
de Lúcifer, né, do anjo que caiu, que é o oposto, é a soberba, né? Quando você tem acesso a toda a revelação, está diante dos seus olhos, você consegue ver, mas você simplesmente não aceita. O Você brado dele não é quer aquilo. não servirei, não Não servirei. obedecerei, né? E é interessante que o catecismo, o compêndio, né, Hoje a soberba é um pecado. Eu acho que sempre foi comum, né, sempre cara? foi. Mas assim, com essa questão de internet, de todo mundo poder dar opinião de tudo, de todo mundo se manifestar, como a gente vê o quanto as pessoas são soberbas, né? O quanto elas querem saber de tudo, o quanto elas querem definir, não é? Que foi o grande pecado dos anjos e também o grande pecado da humanidade, né? Não tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Significa exatamente isso. Eu definir, né, o que é bom, o que é ruim, o que é o certo, o que é o errado. O tempo todo eu sou tentado a isso e muitas vezes a gente cai, né, de não acolher essa revelação, mas de querer definir de fato é a minha revelação, né? É aquilo que eu entendo, aquilo que eu quero, né, que é a verdade. E as pessoas têm que aceitar, enfim, né? E aí é interessante isso, que o catecismo destaca que a fé, ela é uma adesão a todas as verdades reveladas, porque Deus é a própria verdade. Todas. Todas. Então, assim, Eu não posso escolher as verdades que eu quero, ainda que né? seja um processo que a gente vai caminhando, mas você tem que estar disposto a acolher todas as verdades, todas, sem excluir nenhuma coisa porque te incomoda ou porque te convida a uma forma diferente de se comportar. Porque muitas vezes, e eu diria quase 100% das vezes, a verdade de Deus vai confrontar o nosso comportamento, ou o que a gente aprendeu, ou o que a gente tem como verdade. E nessa confrontação, a obediência da fé é você assentir e, com humildade, confiar que Deus é quem sabe o que é o melhor, e não eu. E por isso eu vou me esforçar para fazer a vontade dele e não a minha. Esse é o desafio da nossa fé. É por isso que é difícil, Ah, eu sou né? católico, mas eu acredito em astrologia. Ah, eu sou católico, mas eu acredito em reencarnação. Ah, eu sou católico, mas eu sou a favor do aborto. Ah, eu sou católico, mas eu não concordo com esse negócio de que não pode usar método contraceptivo. Ah, eu sou católico, entende? A igreja não é um mercado onde você vai lá e pega aquilo que você quer e Monta a vive e sua monta a sua cestinha. fé, né? A sua cestinha de fé. Não. Ou você aceita tudo, ou você não está aceitando nada. E assim, muitas vezes, mesmo sem entender de primeira, você precisa estar disposto a acolher. Santo Agostinho tem até, acho que está até aqui, ó. A frase de Santo Agostinho: crê para compreender, compreende para crer. Crê para compreender. Dá o seu assentimento, mesmo que você ainda não compreenda. Mas sabendo que Deus é a verdade, você crê, você adere. E aí, crendo, Deus vai te dando a graça de compreender. E de você, nesse processo de conversão, ir se apaixonando pela verdade. Que a verdade é dura, mas ela é apaixonante. Quando você vai entendendo, quando você vai mergulhando, não tem como mais você se apegar à mentira, ao caminho falso. E ainda tem ainda aquele ponto que às vezes você não consegue nem crer. Você não compreendeu, ok, né? Nem sempre a gente vai compreender de cara, né? Mas aí a gente precisa crer para compreender, não é? Só que às vezes nem crer eu não consigo, porque o meu coração está tão duro que eu não consigo. Mas se eu tenho um mínimo de abertura, eu faço o quê? Eu peço essa graça. Eu peço a graça de crer, não é? Porque aí crendo, não é? A minha mente se abre e eu consigo compreender. Queira crer. Eu acho que esse é o primeiro passo. Queira crer. É o que a gente vai ver aqui no próximo ponto. Que vem, nós... Ah, perdão. 20, ainda tem o 29 ainda. Eita, não, 28, perdão. Está no 28, né? Isso. Me adiantei aqui. 28. Quais são as características da fé? Mas aí entra no que a gente está falando. A fé, dom gratuito de Deus e acessível a todos que a pedem com humildade, é virtude sobrenatural necessária à salvação. O ato de fé é um ato humano
ou seja, um ato da inteligência do homem, que sob o impulso da vontade movida por Deus, dá livremente o próprio consenso à verdade divina. Além disso, a fé é certa, porque fundada na palavra de Deus. É operosa pelo amor, está em contínuo crescimento, graças em particular à escuta da palavra de Deus e à oração. Ela nos faz partilhar desde já, prelibar desde já a alegria celeste. Então, tem alguns pontos aí bem interessantes da gente abordar. O primeiro é isso que eu estava falando. A fé é um dom. A fé não é simplesmente eu querer me decidir e eu Não creio. é um ato puro da vontade humana. Não, é um Ela dom. é um dom. Ela tem uma parte também que nos é dada por Deus. É um dom sobrenatural e é necessário para a salvação. Então, gente, escuta aqui. Uma coisa muito interessante. Tudo que é necessário para a nossa salvação e nós pedirmos, nos será dado. Sabe quando Jesus fala na Escritura? Batei-vos Pedir, será aberto, recebereis. pedir, recebereis. Bateis e será aberto. Ele está falando disso. Tudo que pedirem em meu nome, o Pai Vos dará. dará. Ele não está dizendo de você pedir um carro zero, Uma saúde, uma saúde, uma coisa que ele vai te dar. passar um concurso. Porque isso não é necessariamente essencial para a sua salvação. Agora, a fé, por exemplo, é essencial. A pureza. A pureza. Então, se você desejar crer de verdade e pedir Sinceramente. Senhor, me dá fé. Senhor, eu não acredito em nada do que eu estou aprendendo, mas me dá fé, eu quero crer. Por favor, me dá. E insistentemente pedir a Deus, é impossível você não receber a fé. Isso a gente te garante, porque está na palavra de Deus. É impossível. Quem tem esse ensinamento é Santo Afonso. Ele é o doutor da oração. Então, abordando essa passagem da Escritura, de pedir, recebereis, ele ensina isso, que é tudo que é necessário para a salvação, se você pedir, você será atendido. Isso é fortíssimo, e a fé se enquadra nisso daí, né? Outro ponto. A fé é um ato da inteligência, que vai também, né? Além de uma graça, ela também é um ato da inteligência, que nos conduz a uma adesão. Muitas vezes a gente coloca a fé como algo do campo assim emocional, Afetivo, né? aquela coisa que você sente, sabe? Nossa, como eu rezei hoje com fé, Porque você porque está você sentindo, você chorou, sente um porque você consolo de sentiu um Deus, você sente... arrepio. Fé não é O isso. que pode ser real, né? Sim, Pode não ser, né? Pode não, principalmente se o ambiente ele te proporciona isso, pode não ser real, pode ser algo puramente humano, não é? mas Uma a música que fé, toca alguma coisa e te faz chorar e te faz, pode não ser uma manifestação divina, não é? Mas também pode, né? Deus ele também se manifesta através de um consolo, através de um sentir, de um afeto, de um sentimento, porque Deus ele é pessoa e você se relaciona com Deus de forma pessoal. Mas isso não é a fé. A fé ela não é algo emocional, não é algo afetivo. Ou seja, a fé é um dom que passa pela nossa inteligência, não é? Eu preciso racionalizar isso, entende? É um dom que ele vai para o meu intelecto e eu dou o meu assentimento. Eu falo, não, eu quero crer nisso, eu vou crer nisso, não é? É um ato, é algo que vem de Deus como um dom, mas que eu assumo de forma inteligente, de forma racional. Eu preciso decidir por crer em Deus. e aí, um outro ponto que está nessa questão 28, que é bem interessante, é assim, a fé, ela está em crescimento contínuo. Não é uma coisa assim que desce ali uma luz, você tem a fé e já está no seu ponto máximo. Não, a fé, ela é que nem uma estrutura viva dentro de você, que você faz crescer e Deus faz crescer mediante algumas atitudes. Aí ele dá o exemplo, a palavra de Deus, olha aí,
a leitura da palavra de Deus, a meditação, o contato com a palavra de Deus faz aumentar em nós a fé. E é verdade. Por exemplo, quando a gente vai estudar a verdade de Deus, isso que a gente está fazendo aqui. Como não dizer que isso não vai aumentando a nossa fé? Porque a gente Vai entra no compreender alimentando. para crer. Exatamente. Quanto Eu mais creio eu para compreender e eu compreendo para crer. Quanto mais eu compreendo, mais aquilo me alimenta, mais fogo gera dentro de mim na minha fé. A minha fé, ela se robustece quando eu entro em contato com a palavra de Deus. E a oração, mais ainda, porque a oração é esse exercício que nós fazemos de entrar em contato com Deus mesmo. Deus que é essa palavra que fala comigo e eu falo com Ele e é vivo. Deus não é uma fábula, não é algo que ficou no passado, que se revelou lá no passado, aí acabou. E eu fico lendo aqui sobre Deus. Não, Deus está vivo, está dentro de mim. Me espera na oração. E através da oração, a minha fé, eu vou crescendo. Né? Como se diz de fé em fé. Eu vou crescendo. A minha fé, ela vai sendo alimentada. Então é muito importante. No começo a gente vai comendo papinha, leitinho, né? E depois, né, como diz São Paulo, a gente começa a buscar os alimentos sólidos, né? A gente vai se aprofundando. Deixa eu dar um exemplo disso muito rápido, que nosso tempo já até acabou. Mas no início da caminhada, muitas vezes, da nossa conversão, Deus até proporciona muitas consolações, né? A gente sentir isso que a gente estava dizendo, a gente sentir na oração, aquele arrepio, aquela coisa boa, aquele quentinho no coração, aquela... Porque existe também, não é, a fé é um dom, mas você tem também o que chama de dons carismáticos, né? Que é uma coisa que pega realmente numa parte mais emocional. Afetiva, por exemplo, quando você está naquele momento de encontro com Deus e você se depara com a sua miséria, com todos os seus pecados, sabe? E você chora, você não sabe... aquele choro, ele te lava, e ele te revigora, e você se sente novo, e você sai dali super animado, sabe? Para poder viver aquilo. Isso é muito comum, né? Que só acontece, mas é muito comum no início da caminhada. Mas muitas vezes, ao longo do caminho, o Senhor vai nos convidando a passos mais desafiadores. Por exemplo, Santa Teresa de Calcutá. Ela viveu por 40 anos da vida dela na chamada noite escura, que ela simplesmente Deus... É nesse livro aqui, né, que É tem nesse as livro cartas aí. dela. Seja Minha Luz, Madre Teresa, venha, seja minha luz. Nesse livro relata, é impressionante assim. Ela viveu 40 anos da sua vida, da sua atividade, aquela Madre Teresa que a gente vê, né? Não sentindo Deus. Parecia no íntimo dela que Deus sequer existia. Se ela fosse pegar pelo que ela sentia, era um silêncio completo. Era uma oração sem nenhum tipo de consolação, sem nenhum tipo de como se fala, estímulo, sabe? No nosso ser, no nosso emocional, no nosso psicológico, agradável. Era simplesmente a fé pura. E ela não deixava de rezar, e ela não deixava de comungar, e ela não Cumpria deixava de todos os seus deveres e com uma cumprir tudo. caridade, né? E aí a fé opera pela caridade. Então, é inexplicável, assim, realmente. Né? Aí, quando a gente se depara com um exemplo desse, quem já está no alimento sólido, realmente. Depois Muito Deus, sólido. muito sólido, né? Depois Deus retirou essa prova e ela voltou a ter, digamos assim, o normal, né? Que a gente tem, a certeza, né? Esse sentimento, enfim. Mas é belíssimo, né? Quando a gente vê que a fé, ela não está necessariamente ligada ao nosso sentimento. É uma decisão mesmo, né? Muito legal. Próximo ponto, 29, né? Por que não há contradições entre fé e ciência? Embora a fé supere a razão, jamais poderá haver contradição entre fé e ciência, porque ambas têm origem em Deus.
É o mesmo Deus que dá ao homem tanto a luz da razão quanto a fé. É isso, né? Claro. E tem um outro ponto também que é muito interessante, que o compêndio ele não entra muito nesse aspecto, mas é que a ciência e a fé, elas têm objetivos diferentes, né? A revelação divina tem um objetivo, a ciência tem outro objetivo. Eu não posso também querer ler a palavra de Deus, por exemplo, ler a Bíblia, numa perspectiva Buscando científica. ciência. Ah, o homem foi modelado do barro ali, então foi exatamente isso que aconteceu. Ah, existe um domo, né, no firmamento, entendeu? Porque senão eu começo a me bitolar, e aí surgem essas coisas, tipo terra plana, né? E outras bizarrices que a gente vê, não é? São coisas diferentes, não é? A revelação divina, ela vai trazer principalmente aspectos mais ontológicos, ou seja, da essência do ser, não é? Qual é a minha finalidade última, não é? Por que eu existo? Isso tudo, a palavra de Deus, ela vai responder, não é? A revelação divina, ela vai responder. Porém, aquilo, ela responde passando por toda uma estrutura, por toda uma cultura, por todo um conhecimento, muitas vezes científico, que o autor lá de 3.000 anos atrás tinha, né? Então, em algum aspecto, vamos dizer assim, científico, pode estar falho lá atrás. Né? Tem algumas pessoas que até relatam que Jesus, né, o próprio Jesus, ele traz algumas falhas, por exemplo, quando ele fala que o grão de mostarda é a menor semente. Não é a menor semente do mundo o grão de mostarda, mas para aquela cultura, para aquela região, para que o povo pudesse compreender, ele coloca dessa forma. Mas isso não quer dizer, porque aí você pega isso, aí chega alguém e apresenta uma semente que é menor do que a semente do grão de mostarda. Você vai falar, não, isso não é uma semente, isso é uma mentira. Isso é um holograma, porque a palavra de Deus está dizendo que a menor semente do mundo é a semente do grão de mostarda. Entendeu? Entende? São essas coisas. Separa as coisas. A igreja não tem problema nenhum com a ciência. Tanto que, né, a gente tem vários religiosos que foram grandes cientistas, né? E a própria igreja, ela Sempre fomentou financiou, a ciência, sempre. financiou muito, né? A igreja como um todo, né? Você pode ter um ou outro ali, um períodozinho ou outro da história, que tiveram alguns líderes que podia ter, sim, um pouco de cabeça dura e um pouco de rejeição a algumas novidades, né? Até porque também, muitas vezes, a ciência, principalmente a ciência, quando ela se desvincula, não é, da questão da religião, ela vai criar uma aversão e qualquer novidade que possa contradizer qualquer coisa que é defendida é tido como uma verdade, é tido como algo e a igreja ela vai com calma, não, peraí, não é assim, sabe? Vamos com calma, né? Vamos com Mas calma. assim, a igreja nunca teve medo de se debruçar na ciência, porque a ciência nunca vai contradizer a fé. Elas se iluminam mutuamente. Quanto mais a gente conhece até da ciência, os grandes, grandes mesmo, não é, pessoal ali, os grandes mesmo da ciência são crentes. São crentes. Porque eles veem que só materialmente não é possível explicar, né, as perfeições da própria criação. Então, isso aí não tem conflito. Quem vê conflito nisso é porque ainda está caminhando ali numa superficialidade, seja da ciência, seja da fé, porque nunca teve não existe esse conflito, porque ambas provêm de Deus, que é o Criador de todas as coisas e que é a própria verdade. Então vamos, próximo ponto, 30. Nós cremos. Aí a gente passa do eu creio para nós cremos. Porque a fé é um ato pessoal e ao mesmo tempo eclesial. A fé é um ato pessoal como livre resposta do homem a Deus que se revela, mas é ao mesmo tempo um ato eclesial que se exprime na confissão nós cremos. Com efeito, é a igreja que crê. Desse modo, com a graça do Espírito Santo, ela precede, gera e alimenta a fé de cada um. Por isso a igreja é mãe e educadora. Bonito, né? Esse trecho. E ele, assim, ele é muito autoexplicativo, né? Ou seja, a fé ela é um dom, e é um dom pessoal, que eu recebo exatamente para a minha salvação, para que eu possa crer em Deus, assentir a sua revelação, caminhar
não é, nesse caminho que ele traça para mim e eu encontre a minha salvação, não é? É uma coisa pessoal. Porém, ele também instituiu a fé de forma comunitária, ou seja, Eu não faço esse caminho sozinho. eu não faço esse caminho sozinho, Eu né? preciso da Porque igreja. ele não chama só a mim, né? Ele chama É o povo. Desde a primeira revelação em Abraão, a gente já vê que, do início da revelação, ele já forma um povo. Ele não fica focado em Abraão, 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 Abraão. Ele vai formando seu povo em vista da igreja. A igreja é o novo povo de Deus, né? Então, assim, a gente vê hoje em dia muito esse movimento, principalmente entre os mais jovens, às vezes, dos desigrejados, né? Que eu não preciso pertencer a nada, eu tô solto aí, com a minha fé. Isso não tem nada mais anti-bíblico, anti-Deus do que isso. A primeira coisa que Jesus faz, antes dele começar a ensinar, ele vai chamando. Ele vai chamando, ele chama os apóstolos, ele vai chamando de um, Depois monta aquele primeiro grupo, entendeu? Depois que ele ressuscita, ele sempre se aparece manifesta a quem está para eles congregado, reunidos. né? Aí vem o Espírito Santo desce enquanto estão reunidos no cenáculo. Então, assim, Deus se manifesta ao seu povo. E nós pertencemos a esse povo. Precisamos pertencer. Que é a igreja. E é tão bonito, né? A fé da igreja, não é? E você saber que você não está sozinho, sabe? Uma das coisas que mais me encantou no meu processo de entrada para o catolicismo, no meu processo de conversão, era exatamente isso. Saber que eu não estava sozinho. Saber que a mesma missa que era rezada aqui era rezada lá em Roma, sabe? Saber que enquanto eu estou pegando aqui rezando a liturgia das horas, o mundo inteiro, os religiosos do mundo inteiro, as famílias do mundo inteiro estão rezando as mesmas orações, elevando as mesmas palavras nas diversas línguas, sabe? Mas as mesmas palavras, o mesmo coração ali unido. É muito bonito, né? A gente fazer parte dessa família de Deus que é a igreja. 31. Por que as fórmulas da fé são importantes? As fórmulas da fé são importantes porque permitem exprimir, assimilar, celebrar e partilhar juntamente com outros as verdades da fé, utilizando uma linguagem comum. Isso aí está se referindo, gente, às fórmulas da fé, por exemplo, o creio, o símbolo dos apóstolos, que é um compilado assim pronto, né? Por que ele é importante? Porque todo mundo pode professar a mesma fé de um mesmo modo. É isso que ele está dizendo. Cria essa unidade. Essa unidade. E o ponto 32, de que modo a fé da igreja é uma só? A igreja, embora formada por pessoas diferentes por língua, cultura e ritos, professa com voz unânime a única fé recebida de um só Senhor e transmitida pela única tradição apostólica. Professa um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e mostra um só caminho de salvação. Portanto, nós cremos com um só coração e uma só alma, em tudo que está contido na palavra de Deus, transmitida ou escrita, e é proposto pela igreja como divinamente revelado. É o que o André estava dizendo. Não importa a língua, onde que a pessoa está, a cultura, a origem. A nossa fé é a mesma. Tanto que a palavra católica quer dizer universal. É o todo. A fé católica, ela é para todas as pessoas. E por mais que a gente tenha muitos carismas diferentes dentro da igreja, né? Exatamente porque aquilo, o Espírito Santo ele continua agindo, ele continua inspirando, né? As pessoas e às vezes a manifestação da fé ela vai ser diferente em mim, no outro, naquele que está lá na Europa, naquele que está lá no Japão vai ser diferente. E aí você vê essa infinidade de carismas surgindo, né? E continuam surgindo. Você vê comunidades surgindo, você vê congregações surgindo e com às vezes uma se parece com a outra, às vezes uma parece completamente diferente da outra, que nem parece que está na mesma igreja, entende? Mas é aquilo. Existe um essencial, né? Que você precisa manter a unidade. Naquilo que está mais periférico, né? A gente pode ter essa liberdade, né? Dessa diversidade, desde que não perca a unidade com a igreja, que são nas coisas essenciais, ou seja, na fé que se professa, no credo. Um exemplo, assim, maravilhoso, até para a gente estar encerrando, é as Jornadas Mundiais da Juventude. Quem teve a oportunidade, a gente teve a oportunidade quando foi aqui no Brasil, no Rio. Gente, que coisa maravilhosa. Porque, assim, você andava pela rua e você via gente de
tudo que é jeito, que você nunca nem imaginou, assim. Tudo que é bandeira, e cada um de um jeito, né? Com a sua característica própria. Mas quando chega na vigília, que todos se reúnem, e aí vai lá o Santíssimo Sacramento, e o Papa vai fazer a adoração, por exemplo, você vê, a gente ficou lá em Copacabana na adoração, lá no final. Era assim, umas 3 milhões de pessoas, e a gente lá no final. Então a gente via todos os telões, e lá na frente, assim, nem dava para ver o palco, né? O Papa conduzindo. E a gente via, assim, uma multidão de milhões de pessoas em silêncio, ajoelhadas adorando naquela Jesus. praia, adorando ao seu Senhor, que é um único Senhor. Então, assim, não importava de onde aquela pessoa era, ela era minha irmã, da minha família. Entende? Assim, é arrepiante, assim, porque é uma amostra grátis dessa unidade perfeita da igreja, assim, é maravilhoso. Então, vamos louvar a Deus, né, por essa beleza. E a palavra-chave, Pulou gente, aqui. pulamos. Dessa aula vai ser evangelho, tá bom? Evangelho. Então, vocês não esqueçam de entrar no link aí para confirmar a presença no nosso encontro 2. E aí, qualquer coisa, pode deixar lá nos comentários. Só não deixa a palavra-chave no comentário, né, gente? Não Eu vi sopra gente não. colocando a palavra-chave lá, não sopra não. Deixa a pessoa ver o vídeo, deixa a pessoa achar, não essa palavra-chave aqui dentro do contexto do vídeo mesmo. É isso, né? Vamos rezar, então. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.